Olá pessoal, me chamo Neilda, então aqui no canal da Exatas, aqui a gente vai estar falando então um pouquinho sobre razões trigonométricas, que é bem o tema que eu tenho já aqui no quadro, tá? Eu espero que vocês gostem, então se vocês gostarem, ao final desse vídeo pode marcar ali e se inscrever no canal, que a gente vai estar trazendo um pouquinho mais sobre essa ciência exata que envolve matemática, envolve física. Vou abordar um pouquinho mais sobre a questão, principalmente para os pequenos lá das séries iniciais, essa parte da matemática, certo? Então acompanhem aí que a gente vai estar postando sempre vídeo para vocês. E se tu não é inscrito no canal ainda, corre lá e se inscreve para receber cada vez mais vídeos sobre o assunto, certo? Então vamos lá, vamos conversar sobre as razões trigonométricas. Vale para o ensino médio, vale para o ensino fundamental também. Retomo um pouquinho sobre as ideias lá para o Enem e são dicas bem legais para que na hora da avaliação tu observe lá algumas coisas que eu vou comentar aqui e que a gente retoma, certo? Vamos lá, vamos iniciar. A gente tem aqui no desenho do quadro um triângulo retângulo, tá? O destaque que eu dou para o triângulo retângulo aqui é que ele tem, na verdade, essa característica, né? Ele é construído, né, com 3 lados, porque é um triângulo, né? Mas esses dois ladinhos aqui formando um L, internamente formam um quadradinho, né? Esse quadradinho com pontinho internamente, ele é reconhecido como ângulo de 90 graus. Então, a gente sempre vai dizer que essa medida à frente desse ângulo de 90 graus, a medida oposta a este ângulo, é chamada de hipotenusa. E quando a gente fala em razões trigonométricas, a gente sempre vai ter como amparo olhar para um determinado ângulo, para um determinado segmento. No caso aqui, ou tu vai estar olhando para o A, ou tu vai estar olhando para o C. E dependendo para quem tu olha, ele pode ser cateto oposto, ou ele pode ser o cateto adjacente, né? Então vamos lá conversar sobre isso. Quando eu estou olhando para o a medida oposta a essa letra, no caso, seria o 6. Por isso que nós chamamos aqui ele de cateto oposto, certo? E esse valor, a outra medida aqui que falta, que é o 8, a gente vai estar considerando ela como cateto adjacente. Bom, se tu está procurando o cálculo referente a estas duas ideias, a gente vai ter o seguinte, que seguindo a ideia de seno, cosseno e tangente, se nós estamos olhando para o seno de A, que é do ângulo A, será o cateto oposto sobre hipotenusa. No caso, o meu cateto oposto em relação a A é o valor 6 e a minha hipotenusa é o valor 10. 6 pode ser simplificado e 10, ambos pelo valor 2, né? Então, assim, 6 dividido por 2, 3. 10 dividido por 2 é 5, ok? 3/5 aqui é a minha resposta. Cosseno do A, do ângulo A, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quem ficou o meu cateto adjacente? Ficou o valor 8. E a hipotenusa ficou o valor 10. Simplificando por 2, em cima e embaixo, 8 por 2, 4. 10 por 2, 5. 4/5. E também a tangente do ângulo a gente teria cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Portanto, o meu cateto oposto, no caso 6, e o meu cateto adjacente 8. Também simplificando por 2, porque ambos são pares, né? 6 por 2, 4. Aliás, 3. E 8 por 2 é 4.
Acho que todo mundo conseguiu perceber aqui que nós temos valores fracionários como resposta, certo? Então, o que que ocorre? Na maioria dos Enems, ou daqui a pouco um vestibular, tu tem lá uma opção de resposta. E vamos dizer que a tua resposta não é em número fracionário, vamos dizer que ela é em número decimal. O que que normalmente a gente sabe? Primeiro, que para esses testes de seleção, tu não pode levar nenhum recurso como calculadora, celular, daqui a pouco um iPad, um iPod, né, que tem daqui a pouco algum desses recursos, né? Então, fonte nenhuma tu pode pesquisar na consulta. Então, é bom tu lembrar, e até mesmo aqui como retomada, como é que se faz, então, esse cálculo, né? Se tu fosse armar, se o único recurso que tu tivesse seria a tua caneta e o papel lá da avaliação, né? Tu poderia estar fazendo no local da prova lá, né? 3 dividido por 5, ou seja, armando de fato a tua conta. Então, vamos retomar lá, ó. 3 eu não consigo dividir para 5, então vou acrescentar 0, vírgula. E ao lado desse 3, eu vou acrescentar o número 0. Ele não é mais 3, ele virou 30. O que é 30 dividido por 5? 6. 6 vezes 5, 30. Resto 0. Então, referente a essa conta aqui de cima, o número fracionário, que seria o decimal, é 0,6. Agora, vamos dizer que tu tem 4/5 para calcular. Mesma ideia. 4, eu consigo dividir para 5? Não. Então, tu colocaria 0, acrescentaria a vírgula ao lado, e ao lado desse 4, tu colocaria um 0. Esse 4 não é mais 4, agora ele se torna 40. O que é 40 dividido por 5? É 8. E o que é 8 vezes 5? Exatamente os 40, ou seja, resto 0. Então, compatível a 4/5 seria o decimal 0,8. E agora a última ideia, 3/4. O que é 3/4 se for dividido, né? 3 não consigo dividir para 4, 0, acrescenta a vírgula. Ao lado desse 3 eu vou colocar um 0. 30 dividido por 4 cabe 7 vezes. 7 vezes 4, 28. Resta 2. 2 eu consigo dividir para 4? Não. Como tu já colocou o 0 antes, tu vai só acrescentar o 0 aqui. Ele se torna o valor 20. 20 dividido por 4 é 5. 5 vezes 4, 20. Resta 0. Então, a fração 3/4, compatível ele a número decimal, é 0,75. Quero abrir aqui só um parênteses com relação se eu não estivesse calculando o ângulo A, né? Que eu estivesse calculando C. Uma coisa importante que se leve aqui desse esclarecimento é o seguinte: o meu ângulo de 90 graus, eu sempre vou ter ele representado por esse quadradinho, um ponto internamente. O que ocorre? A frente dele está sempre a hipotenusa. Quem é que vai estar mudando ou o cateto oposto ou o cateto adjacente? Depende o ângulo que tu tá observando. Se o ângulo C é o que tu tá olhando ao invés do A, o cateto oposto, né, não é o 6. É quem aqui? O 8. E o cateto adjacente passa a ser o 6. Então, é essa a dica que a gente sempre dá na matemática. Eu tenho que observar que ângulo é esse que eu estou olhando, né? O que é importante nós destacarmos aqui? Hipotenusa e quem tu está observando, porque dependendo quem tu está observando, essas relações aqui serão um pouco diferentes, né? Então, nesse sentido, é que vocês devem fazer as anotações e os registros de vocês, principalmente para quem está se preparando para um concurso, para quem está se preparando para um Enem e para um vestibular, principalmente em época de pandemia. Eu acho que o estudo ele é primordial nesta etapa, certo? Um grande abraço para todo mundo, acompanhe o canal e a gente vai estar colocando mais curiosidades aqui. Um abração!